Olá, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Antônio Oliveira e esse é o canal Santa Catarina Show. Você pensa em vir para Floripa? Quer morar na capital da Ilha da Magia? Se quer, pesquisou? Não pesquisou? É bom pesquisar. Florianópolis é uma das melhores cidades para viver no Brasil, dos melhores índices de IH, qualidade de vida, uma boa qualidade de ensino público, uma boa qualidade de saúde pública, mas tem um custo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sim, vamos falar sobre moradia, aluguel, a gente vai falar sobre o piso salarial de algumas categorias, não são todas, tá? Eu vou trazer o piso, o básico e o teto de algumas categorias, então veja o vídeo até o final. Vamos falar de aluguel, tá? Média. A gente vai falar média aluguel de Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, São José. Estão próximas, mas tem pisos de locação um pouquinho diferente, dá uma diferençazinha para baixo, para cima, mas tem alguma diferença, então vale a pena pesquisar. Tá, e o que mais a gente pode falar? Cesta básica. Pois é, gente. A gente tem que fazer alguns cálculos. Antes de você tirar a tua família de norte, nordeste, seja qual for a região que você pretenda vir para cá, do Rio Grande do Sul, primeira, veja, calcule o piso da sua categoria que você pretende trabalhar. Você pode pesquisar daí, entra no site, no Google e pesquisa o piso da sua categoria. Você é professor, você é vigilante, pedreiro, você consegue fazer essa pesquisa de casa antes de vir para cá, para não chegar de surpresa. Outra coisa importante, pesquisar aluguel. É aluguel. E vamos começar a nossa fala aqui, o nosso vídeo falando sobre aluguel, né? A gente tem aqui na região pesquisa aqui direto com as imobiliárias, tá? Vamos falar de um apartamento de 85 metros quadrados em área nobre. Em média, R$ 2.222. Em média. Veja bem, o que é, quando fala de área nobre em Florianópolis, ele não está falando, no caso, Beirama Norte. Essa área que eles falam aqui desse valor, todo o centro vai entrar, região de Coqueiros, Trindade. A média é isso aqui, tá? Um apartamento de 85 metros quadrados, normalmente 3 quartos, dificilmente você consegue um valor menor que esse, tá? Daí a gente vai partir pro povão, assim, aquele que ganha menos, que vem aqui e procura kitnet. Kitnet, aquelas duas peças, né? Normalmente aqui eles locam já kitnet com água e luz em alguns locais. Algum outro tem uma taxa extra separada. Normalmente kitnet você não vai ter IPTU, seguro de incêndio é mais barato, mas te limita um pouco, porque são duas peças, né? No caso aqui, na nossa região, a gente vai começar pelos mais baratos. Mais barato, mais distante, tá? A gente vai começar pela Palhoça. Veja bem, na Palhoça, dependendo do bairro que você for morar, a kitnet você vai conseguir a partir de R$ 700. Menos que isso não existe, tá? Aquela kitnet, duas pecinhas, normalmente aqui os donos de imóveis costumam pegar um terreno e construir várias kitnets, tipo um condomíniozinho pequeno, né? Normalmente essas kitnets não tem garagem, é só duas pecinhas ali, bem limitado, sem muito de acréscimo ali. Normalmente tem um fogão, às vezes tem fogão, tem algum móvel. Normalmente com algum móvel eles aumentam um pouco o piso. Palhoça a partir de R$ 700, tá? Por quê? Palhoça, centro de Florianópolis. A maioria da população, a maioria dos empregos dos moradores da Palhoça está em Florianópolis. E Palhoça está um pouco mais distante, no caso de São José, que é coladinho em Florianópolis.
e tem um trânsito mais complicado. É bem complicadinho o trânsito da Palhoça. Então, a Palhoça você vai ter a partir de R$ 700. Isso aí é difícil. Acho que a distância mais próxima do centro de Florianópolis a Palhoça vai girar em torno de 15 quilômetros, 15, 18 quilômetros, acho que é isso. Mas daí você pega bairros como Bela Vista, da Palhoça, você pega outros bairros mais distantes, aí chega a 20 e poucos quilômetros. É um trânsito mais complicado, você vai levar um bom tempo para ir trabalhar e para voltar, né? A gente vai chegar em São José e Biguaçu. Veja bem, Biguaçu tem uma distância muito parecida do centro de Florianópolis com a distância da Palhoça. Às vezes é até um pouco mais distante o centro de Florianópolis sobre Biguaçu. Mas Biguaçu tem uma vantagem: o trânsito. O trânsito do centro de Florianópolis para Biguaçu é mais tranquilo. Você consegue chegar mais rápido em Biguaçu do que na Palhoça. Por esse motivo, a gente vai encontrar kitnet na Palhoça e Biguaçu, São José e Biguaçu. Dificilmente, eu estou falando assim, vamos falar mais São José, tá? Biguaçu até você consegue. Dificilmente você consegue locar uma kitnet aqui em São José por menos de R$ 800. E vai subindo. Aí você vai sair, vamos supor, se você está aqui já na divisa com Biguaçu, os bairros mais distantes São José, é mais ou menos isso aí. Agora você vai chegando aí no bairro Nossa Senhora do Rosário, Barreiros, que é mais próximo de Florianópolis, mais próximo do centro de Florianópolis, aí você vai aumentando um pouquinho, R$ 900, R$ 1.000, tá? Essa é a realidade da nossa região. Chegamos realmente em Florianópolis, tá? Florianópolis é uma cidade, é uma ilha, e os bairros são bem distantes um do outro. Você tem, vamos supor, do centro de Florianópolis, lá para o bairro dos Ingleses, chega em torno de 30 quilômetros de distância. Ingleses do Rio Vermelho, 30 e poucos quilômetros. Aí você vai lá para o sul da ilha, também nessa média, Tapera, 20 quilômetros, 18 quilômetros. E não é barato o aluguel para lá, tá? Quanto mais para esses bairros de praia, onde estão as praias mais movimentadas, costuma ser um pouquinho mais caro. Kitnet até tem menos, mas você não consegue por menos de R$ 1.000, 1.200. Tem essa questão, né, do custo. Ali na região central, ali em torno dos morros, ali do centro de Florianópolis, você consegue algumas kitnets ali, custo um pouquinho maior. Tem a vantagem de estar no centro. Se você for trabalhar no centro ou na região, você vai estar ali, você vai economizar tempo, ganhar tempo e transporte, você não vai ficar tanto tempo preso nesse transporte, né? Então a gente vai fazer alguns cálculos malucos aí, em média. Até estou sem caneta, não achei aqui. Mas já cheguei, só um pouquinho, hein? Vamos calcular esse negócio aí, tá? Você vai colocar em média R$ 1.000 moradia. Vamos colocar aí. Por quê? A gente tem água e luz. Em média, você vai gastar um casal com 2 pessoas, com máquina de lavar, coisa assim, eu calculo um pouco baseado no que a gente tem aqui em casa, somos só eu e a Rafaela. A gente consome em torno de R$ 50 a água, né? Luz, a gente consome R$ 100 no inverno, e no verão aí é diferente, a gente consome mais por causa do ar-condicionado, tá? Então a gente vai calcular alguns cálculos aqui, colocando valor de locação, e a gente vai chegar lá no final, comparar com o piso de algumas categorias, tá? Quando eu falo para vocês, pesquisem antes de vir para cá, é disso que eu estou falando. A gente vai calcular aqui, no caso, essa locação moradia, você vai colocar aluguel, a água e a luz.
Outro ponto importante que tem que colocar na balança. Cesta básica, né? O básico. Quando se fala de cesta básica, eu acho que não entra nem carne nessa história, porque pelo valor que a gente tem aqui no caso cesta básica, eu acho que não. Não se encaixa, não bate, não entra, tá? E a região nossa aqui, a gente fala Florianópolis, tem a segunda cesta básica mais cara do Brasil. Segunda cesta básica mais cara do Brasil. A primeiro lugar está São Paulo com R$803. E a gente tem aqui a nossa região aqui, R$788. R$788. Licença um pouquinho. R$788. O que dá para comprar com R$788? Hã? O que você acha? Você vir daí para cá com a família, né? Casal. Aí tem algumas coisas que não entram na cesta básica aí, não sei. Material de limpeza muito caro, né? Uma das coisas que pesou muito aqui na nossa balança aqui do peso da cesta básica, o leite. Pra você ter uma ideia, o litro do leite em fevereiro desse ano aqui na nossa região estava a R$3, ó, R$3,28 em fevereiro. Nós estamos, hoje é dia 26 de junho, o litro do leite na nossa região você não encontra por menos de R$5,90. Dependendo do bairro que você mora, você vai pagar R$8. Então, em média, do litro de leite aqui está R$7. Você precisa consumir uma caixa de leite por semana, 4 por mês. Tem quem tem criança, tem isso, né? E vai aumentando. Então, tem coisas tipo... O tipo de café que eu consumo aqui em casa, no início do ano a gente pagava em torno de R$12. Já está na casa dos 20 e pouco, né? A coisa está subindo, mas o piso salarial está ali, na média, né? E ainda tem, gente, aquela questão também, né, de produtos de hortifruti que entra naquela questão da entre safra, então ele vai ficar mais caro. E normalmente alguns legumes que são produzidos aqui, até mesmo na região, mas essa região ele custa mais caro porque a nossa região é fria e a produção é mais cara, porque às vezes precisa de estufa, não dá para produzir, no caso tomates, abobrinha, alguns alimentos em área livre nessa época, então precisa de estufa fechada, precisa de proteger do frio. Isso gera um custo. Normalmente nessa época do ano ajuda a subir, para ajudar, né? Tudo vai complicando, né? Agora vamos falar um pouco sobre o piso de algumas categorias, tá? Não vou falar de muitos, eu peguei alguma outra e eu peço a compreensão de vocês, mas o que eu peço para vocês é o seguinte, gente. Tua categoria não apareceu aqui, não tem problema. No comentário embaixo fala assim, escuta, eu trabalho em tal área, o que está em média de piso salarial aí, como é que está a colocação, como é que está o mercado, está aquecido, não está aquecido. Eu consigo fazer essa pesquisa rápida e passar para vocês, tá? Vamos começar aqui com um piso, no caso um profissional, que o piso ele é basicamente um piso estadual, mas a gente vai falar uma média aqui da região, que vamos começar com vigilante. Vigilante é uma das áreas onde eles mais contratam, aqui tem uma rotatividade grande, porque tem colégios, empresas, eles usam muito esse profissional aqui. Portaria de prédio aqui, já em muitas portarias de prédio eles usam vigilante, tá?
O vigilante aqui, o piso básico 2022 é de R$ 1.445. Deve haver alguns benefícios, né? Mas a média, o piso salarial do vigilante no estado é de 1.445. E a média fica em 1.514, isso com a jornada de 44 horas semanal. Normalmente as empresas de vigilância têm alguns benefícios, né? Que entra essa questão do piso, mas normalmente às vezes tem vale refeição, alguns têm plano de saúde para a família. Vale a pena pesquisar empresa por empresa, tem várias empresas de vigilantes, aqui eu posso falar algumas, né? Casvig, Ocegups, a Cronos, são empresas que você consegue pesquisar daí, acho que são os maiores contratadores, que eu lembro aqui dessas, acho que as maiores, no caso da Ocegups, que é a que trabalha com os colégios estaduais, então eles atendem todos os municípios do estado, então eles têm bastante vagas, fora as empresas terceirizam o trabalho deles. Junto dessa área de vigilância, tem os prestadores de serviço, no caso, assistente de serviço de limpeza, serviço geral, aquele pessoal que é contratado terceirizado para trabalhar em condomínio e empresa também, mas gira em torno desse preço de R$ 1.200 e pouco, R$ 1.300 o salário básico. Mas esse é aquele negócio, o salário básico tem alguns benefícios, tá? Vale a pena pesquisar. Também você pode pesquisar o Segups, Cavis, Engecom, tem outras empresas, eles colocam no Google a sua categoria, você coloca lá categoria X, emprego em Florianópolis, vai abrir um link de opções ali, tem algumas agências de empregos. Eu já tenho um vídeo no canal que mostra dos principais empregadores aqui de São José, e junto vai estar ali algumas agências de empregos que são as maiores, que têm os maiores número de vagas aí ocupadas na região. Tá. O segundo piso que a gente vai tratar aqui é empregada doméstica. Tá? A empregada doméstica aqui tem o piso, ele é regulamentado com lei complementar do estado de Santa Catarina, né? Ninguém pode ganhar menos que R$ 1.416. E isto é o piso do estado, ninguém pode ganhar menos que isso. Mas empregadas domésticas não ganham, é muito difícil conseguir uma vaga que ganhe menos que R$ 1.700, R$ 1.800. A média de entre R$ 1.500 e R$ 1.700, R$ 1.600, você pode, dependendo da região que você trabalhar, você vai ganhar um pouco mais. Essa é uma categoria onde tem uma variação de piso muito grande, pois há liberdade entre o empregador e o empregado de discutir um piso melhor, um salário. Então, conforme o patrão, ele paga mais ou menos. É uma categoria bem interessante nesse sentido, tá? É uma categoria que não tem muito benefício, né? Não é a categoria que tem cesta básica. Normalmente sindicatos e empregados domésticos são fracos, né? Outra área que emprega muito aqui, a área de supermercados, tá? Vamos falar de caixa de supermercados. Quando eu falo aqui dessas áreas, desses pisos todos, eu estou falando de toda a região aqui, tá? Dificilmente o mesmo empregador que emprega em Florianópolis vai pagar a diferença em São José, Biguaçu ou Palhoça, tá? No caso aqui, a gente tem muitos supermercados grandes redes de supermercados que têm uma contratação bem grande, eles contratam muita gente, eles sempre têm vaga em aberto, e o piso, o básico, é de 1.524,
o piso médio, mais importante, o teto desse salário, a média dele é de 2.142. Então, só que os supermercados menores vão pagar esse básico aqui de 1.524. Então, você pega grandes redes, você pega Angeloni, que são, acho que são os Angeloni, Giasse, são os melhores pagam, parece, que tem um piso um pouco, eles pagam acima do piso um pouco. Eu não tenho informação correta do piso dessas duas redes. Eu sei que o Angeloni são dos supermercados da região, são os mais desejados, que tem mais benefício, algumas coisas. Angeloni, Giasse, aí você tem Bistec, Imperatriz, tem uma grande rede dessa área que emprega muito, emprega durante o ano inteiro, independente de se é temporada ou não. Agora, outra área muito importante, que também está aquecendo aos poucos, já voltou, já está mais aquecido o mercado, voltou a contratar, que é a área da construção civil. E a gente vai falar do básico pedreiro, tá, gente? Gente, a faixa salarial média de um pedreiro, a gente está falando aqui CLT, tá? Esses pisos que eu estou falando são pisos com base na CLT, gente que resiste carteira, tudo bonitinho ali, certinho. Hoje em dia já existe uma certa liberdade para contratação por PJ, né? Já tem muitas empresas aqui que contratam via PJ. Você não vai te registrar, ou te registra depois de um certo tempo. Eles começam te contratando via PJ, depois eles te registram tudo bonitinho. Cada empresa tem uma política de emprego diferente, né? Mas veja bem, a média do pedreiro é de R$ 2.024, 44 horas semanais, e o teto R$ 2.948. Isso vai variar muito da empresa que você for trabalhar, da empreiteira, da construtora que você for trabalhar. Isso vai variar um pouco. Normalmente eles pagam um pouco acima desse piso, né? Desse piso básico, que é de R$ 1.929,15. Eles sempre pagam a mais. É uma categoria que tem alguns benefícios, cesta básica, dentista, tem um sindicato bem atuante. Eu falo em sindicato, gente, porque é o seguinte, hoje houve uma reforma sindical há alguns anos e os sindicatos ficaram um pouco fragilizados. Mas essa fragilidade fez com que eles procurassem atender melhor o maior interessado, que é o empregado, né? E eles ficaram fragilizados para conseguir fazer com que você vire assinante deles, eles trabalharam melhor. E o Sindicato da Construção Civil é um desses sindicatos que conseguiram driblar um pouco essas dificuldades e levar alguns benefícios para a categoria, trabalhar mais, proteger mais a categoria, um sindicato que está ali mais em cima, mais atuante. Isso é bem importante. E partindo um pouco do serviço público aqui, vamos falar de professor do Estado, tá? O professor do Estado, o piso está 3.856 meses, falando 40 horas semanal, mas aí você vai ver o salário mensal do professor no Estado, vai variar de 2.973 a 6.412. Só que foi baixada a medida provisória pelo governo do Estado esse ano, colocando o piso dos professores, ainda não foi votado como lei complementar, não foi fechado ainda, mas o piso do professor atual hoje está em quase R$ 6.000. Ficou interessante. Eu até estou pensando em voltar para a sala de aula, fechar a empresa e dar aula, né? Então, gente, o piso do professor ficou bem interessante. Você aqui tem
a quantidade de vagas bem grande de professores, porque aqui eles contratam, a maioria das vagas são preenchidas com ACTs, né, que é aquele serviço temporário. Você faz a prova no início do ano para dar aula durante X período de meses, você vai ganhar o mesmo piso sem o vínculo empregatício, no caso, sem concurso. Não sei previsão de concurso público para professor na região. Eu sei que a rede municipal de Florianópolis tem um piso acima de R$ 3.000, quase R$ 4.000, né? São José um pouquinho menor, Palhoça e Biguaçu nessa faixa de 3.000, 3.000 e pouco. Gente, a gente falou aqui de aluguel, a gente falou de valores de preço de alimento, um pouco, leite, cesta básica. É disso que eu falo. Vai vir para cá, você vai tirar a tua família daí para trazer para cá? Pesquisa. O custo de vida aqui está complicado, está alto. Moradia tem algumas dificuldades. A gente tem que trabalhar do seguinte ponto de vista. A oferta de aluguéis em Florianópolis é menor que a procura. Isso faz com que haja algumas exigências de aluguéis que criam algumas barreiras bem complicadas. Exemplo, no caso de kitnet, é muito raro, é difícil. Eles não aceitam criança em kitnet. Dificilmente eles aceitam criança, pet, nem pensar. Em kitnet é difícil, é muito difícil. Aí se você quiser alocar uma casa de 2, 3 quartos, aí vamos supor, tá? Continente de Florianópolis, tem uma área ali que pega Estreito, Coqueiro, Jardim Atlântico, Capoeiras, Monte Cristo, tem algum outro bairro que eu não falei, mas é coisa pouca. É a região do continente, né? Se você quiser alocar uma casa com 2 quartos, você até consegue por uns R$ 2.000, mas não consegue com garagem. Com garagem você vai pagar R$ 2.500, R$ 3.000 e daí por diante, tá? É nisso que eu falo. Se você vier, trouxer a sua família, se vier só você e esposa, você consegue aí sobreviver, eu acho, uns R$ 3.000, R$ 4.000. Sobreviver. O custo de vida tá complicado aqui. E você tem que pesar isso. Se você tem criança, o custo aumenta muito. Primeiro, como eu te falei, você vai ter que locar algo que é maior, que vai ter um custo maior, para você ter a liberdade de ter seu filho no seu espaço e ninguém que te incomode, que venha falar pode isso ou não pode aquilo. Gente, obrigado por chegar comigo até o final. Espero poder ter ajudado alguém em algum ponto da minha fala aqui, das minhas pesquisas. Daquelas categorias que eu não mencionei aqui, tem alguma dúvida? Põe embaixo assim, olha, eu trabalho na área de hotelaria, como é que está o piso, como é que está o nível de emprego. Os empregos que eu falei aqui são os empregos que estão mais em altas, assim, tipo, são os que mais estão contratando, e não tem como eu pesquisar muita coisa para não ficar um vídeo grande demais, tá? E põe lá embaixo, olha, eu vou te informar, vou fazer a pesquisa, vou te ajudar. Não esqueça que você precisa fazer uma pesquisa antes de vir. Onde que eu vou morar? Quanto que é o piso da minha categoria? Como é que está o nível de empregabilidade da minha categoria? Pesquisar ônibus, aqui infelizmente não há uma integração de ônibus entre Florianópolis e a região metropolitana. Então a gente tem Palhoça, o valor de uma tarifa, Florianópolis outra, Biguaçu outra, Celso Ramos outra.
vão aumentando. Então a gente tem a partir de, acho que está 5 e pouco os mais baratos, e vai 10, 12 reais. A gente vai pegar, no caso, quem vem lá de Santa Maria Imperatriz, que também é região metropolitana. Tem gente que trabalha aqui na região de Florianópolis. Quem vem lá de Governador Celso Ramos. Então, gente, chegamos ao final do nosso vídeo. Obrigado por chegar comigo até o final. Curta, comenta, compartilha. E obrigado. E não se esqueça, Santa Catarina é show e vivemos no melhor estado do Brasil. Obrigado!